A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma videoaula, mais um comentário. Queremos lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical, que é o alicerce da criança, a coluna do jovem e o teto da família. Chegamos, meus irmãos, na última lição, a 13ª lição do primeiro trimestre de 2019. Está aqui a minha revistinha, está bastante usada, graças a Deus. Aprendemos muito acerca de batalha espiritual. E nesta lição, nós vamos estudar sobre o tema Orando sem cessar. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. E nós vamos acompanhar os 3 objetivos específicos. Primeiro, o conceito de oração. Segundo, a oração no Sermão do Monte. E terceiro, a oração do Pai Nosso. As orações estão divididas em orações normais, orações congregacionais, orações devocionais, orações vocacionais, orações ministeriais e orações proféticas. A Bíblia diz que todo judeu orava 3 vezes durante o dia. Salmos 55, verso 17. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Todo judeu meditava na lei 2 vezes por dia. Salmos 1, verso 2 e Josué, capítulo 1, versículo 8. E também todo judeu, ele louvava 7 vezes durante o dia. Salmos 119, verso 164. Então o louvor, a palavra e a oração fazia parte da vida do judeu. Todo judeu é devoto a Deus. Ele tem uma vida devocional muito linda. Então eles oravam 3 vezes durante o dia. Os muçulmanos oram 5 vezes durante o dia. E nós, igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Devemos orar sem cessar. Aleluia! Louvado seja Deus! Os judeus, nos dias de hoje, para eles o lugar mais sagrado é o Muro das Lamentações. E nós sabemos que quando o templo estava construído, eles tinham que orar virado para o templo. Para os muçulmanos, eles têm que orar virado para as mesquitas. E para eles existem 5 lugares mais sagrados. Mas para a igreja não existe um local específico. Não precisa ser num local determinado. Algumas pessoas acham que é no monte. Outras pessoas acham que é na igreja. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar no nosso quarto com a nossa porta fechada. Porque o maior segredo da oração é orar em secreto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, nós vamos aprender muito sobre oração. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos descobrir que existe 2 tipos de solidão. A solidão física e a solidão espiritual. A solidão física é aquela que você não tem uma pessoa do seu lado. E a solidão espiritual é aquela que você não tem comunhão com Deus. Quando você não ora, você não jejuma, você não lê a Bíblia, você não vai ao templo, você não consagra. Isso é solidão espiritual. Mas nós podemos ter solidão física, mas nós não precisamos ter solidão espiritual. Porque através da oração nós podemos falar com Deus. Aleluia! É uma linha direta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos falar com Deus através da oração. Porque a falta de oração, na verdade, é impiedade. Então, nós podemos falar com Deus. Abraão, ele é o tipo do átrio. Isaque é o tipo do lugar santo. E Jacó é o tipo do lugar santíssimo.
porque nós sabemos que Abraão foi o homem que mais levantou altar. Então ele foi um homem que sacrificou-se para Deus. Então ele é o tipo do átrio, porque no átrio ficava o altar de holocausto. Isaque orou 20 anos para que Deus abrisse a madre de sua esposa. E nós sabemos que no lugar santíssimo ficava o altar de incenso, aonde os sacerdotes iam orar. E Jacó é o tipo do lugar santíssimo, porque lá ficava a Arca da Aliança. E Jacó trazia consigo sempre a presença de Deus. Aleluia! Então, Isaque, ele é o tipo do lugar santo, aonde ele entrava ali para orar. Todo mundo sabe que no lugar santo em que ficava o altar de incenso, o altar de ouro, aonde o sacerdote pela manhã e pela tarde entrava ali para oferecer o seu incenso. Quando o incenso ali era derramado, significa que as orações foram ouvidas, porque o incenso são as orações dos santos, o louvor. Então, o incenso é a única coisa que é produzida na terra. Deus não produz incenso no céu. O incenso é produzido na terra. Quando o sacerdote, ele acendia o incensário com as brasas do altar de holocausto, e ele entrava no lugar santo e começava ali agora a louvar, a orar no altar de ouro, oferecendo o seu incenso. Quem leva esse incenso até os céus é os anjos, mas esse incenso não vai diretamente para Deus. Primeiro, esse incenso vai para as taças que estão nas mãos dos 24 anciões. E por que essas orações, esses louvores, que são os incensos, que são levados pelos anjos, não vão direto para Deus? Porque eles têm que passar pelas taças. Segundo Apocalipse, capítulo 5, e também capítulo 8, dos 24 anciões. Por que são 24 anciões? Porque são 24 horas. Eles representam o nosso relógio terreno. Então, meus irmãos, você pode orar a qualquer momento, a qualquer hora. Sempre as suas orações vão ser recolhidas, vão chegar até as taças dos 24 anciões, e elas vão ser apresentadas a Deus, e Deus vai trazer a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela é muito importante na vida do cristão. Existe um versículo que eu gostaria de ler em Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, que nos diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas pessoas pedem, mas não recebem. Por quê? Porque ela está pedindo mal. Ela não está sabendo como pedir, porque na verdade ela está querendo receber essa bênção para gastar em seus próprios deleites, em seu próprio prazer. E não é assim que devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Quando Salomão orou, ele não orou pedindo riqueza, ele não orou pedindo fama, nem a morte dos seus inimigos, nem muitas mulheres. Não. Ele orou dizendo: Senhor, dai-me sabedoria e inteligência, para que eu possa guiar o teu povo. Veja que Salomão pediu sabedoria e inteligência não para gastar em seus próprios deleites, porque na verdade, se ele tivesse pedido riqueza e glória, ele estaria pedindo mal, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 3, para gastar em seus próprios deleites. Mas ele pediu sabedoria e conhecimento, e Deus deu, porque ele soube pedir. John Knox, ele não orou dizendo: Senhor, dai-me sucesso na vida. Não. Ele orou dizendo: Senhor, dai-me a Escócia. Aleluia. E Deus deu, porque ele soube pedir. Então nós devemos saber como pedir a Deus em nossas orações. Segundo, a oração no sermão
do monte. Muitas pessoas gostam de orar nas praças, conforme Jesus trouxe aquela parábola acerca do fariseu, para serem vistos nas esquinas, no templo de pé, não é verdade? Falando em voz alta, mas, na verdade, eles já receberam a sua recompensa. E a recompensa humana nos rouba a recompensa divina. Porque quando você está orando e tira foto, filma e posta nas redes sociais, na verdade, você já recebeu a sua recompensa, que é ser visto pelos homens. Quando você recebeu a sua recompensa aqui na terra, aí quando a igreja for arrebatada, antes de nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, vai haver o tribunal de Cristo, onde as nossas obras vão ser julgadas, vão passar pelo fogo. A gente vai pensar que as nossas obras vão ser obras de ouro, de prata ou pedras preciosas, mas na verdade vão ser obras de palha, de feno e de madeira. A gente vai dizer: Deus, mas eu orei tanto. Como Deus é justo, vai dizer: verdade, você orou muito, mas você já recebeu a sua recompensa na terra, que é ser visto pelos homens. Então agora você não vai ter o seu galardão. Então, um grande segredo da oração é orar em secreto, de portas fechadas, porque o Deus que vem em secreto nos recompensará. Muitas pessoas hoje ensinam a pregar. Muitos mestres hoje ensinam a pregação, a teologia, não é verdade? Mas poucos ensinam a orar. E João Batista ensinou seus discípulos a orar. Jesus ensinou seus discípulos a orar. E hoje as pessoas não estão ensinando a orar. As pessoas nem sabem que foi a irmã Albertina Bezerra Barreto que foi a fundadora do ciclo de oração, em 6 de março de 1942. A história diz que a sua filha ficou enferma, então ela reuniu as irmãs na sua casa para fazerem uma oração pela sua filha. E dali surgiu o ciclo de oração. E ela, juntamente com as irmãs, oravam das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Aleluia. Ela dizia para o seu grupo, para o seu círculo de oração: vamos agora fazer um círculo no céu com as nossas orações. Aleluia. Vamos circular os céus com as nossas orações. Porque as pessoas pensam que esse nome círculo de oração veio porque elas oravam com as mãos dadas e faziam um círculo e começavam a orar. E não é verdade. Foi um folheto que a irmã Albertina Bezerro leu, dizendo que a oração, ela circula os céus. Então, eram irmãs de oração. Aleluia. A igreja tinha batismo no Espírito Santo, tinha curas divinas, tinha libertação. Milhares de almas se convertiam aos pés do Senhor por causa do poder da oração. E hoje, as pessoas não estão mais preocupadas com a oração. E a oração está ligada à vigilância. E nós devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Hoje, são tantas ocupações, não é verdade? A pessoa entra na internet, aí ela fica meia hora no Facebook, mais 20 minutos no Instagram, mais 40 minutos no Twitter, mais 20 minutos no WhatsApp, aí fica mais quase uma hora no YouTube, mais uns 35 minutos no Google, e o dia se passou e ela não orou, porque as ocupações são demais, as distrações, a correria. Ei, se a sua vida é uma vida de correria, aprenda a orar correndo, mas ore, não deixe de orar, porque a oração é a chave da vitória. Aleluia. Então, muitas pessoas querem orar para se aparecer. Não,
Você tem que ter essa intimidade com Deus. Aleluia. Porque a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oração do Pão Nosso, ou a oração dominical. A oração do Pão Nosso é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. Veja que Jesus ensinando ali os seus discípulos a orar a oração do Pão Nosso, porque ele é o nosso maior exemplo. Jesus tinha uma vida de constante oração. E Jesus não precisava orar, porque ele era Deus. E por que ele orou? Para mostrar que a natureza humana, para falar com Deus, tem que orar. Aleluia. Então, ele reuniu seus discípulos e começou a ensinar-lhes agora a oração do Pão Nosso, que é uma oração modelo. No capítulo 6 de Mateus, versículo 7, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não usemos de vãs repetições, repetindo as mesmas palavras 10 vezes, pensando que Jesus não entendeu ou que ele vai nos ouvir. Essas repetições aqui não quer dizer que quando você for orar, você não pode tocar no mesmo assunto. Não é verdade. Você pode orar pedindo a Deus a mesma coisa durante muito tempo, até você receber. Não é verdade? Porque Isaac orou durante 20 anos pedindo a mesma coisa, para que Deus abrisse a madre de sua esposa. E depois de 20 anos, ele recebeu a sua bênção. Então você pode orar pedindo a mesma coisa até receber durante muito tempo. Ele está dizendo aqui que não precisamos ficar repetindo a mesma palavra para ver se Deus ouve. Não é verdade? O versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aleluia. Jesus aqui, ele fala do pão nosso. O Pai, lá em Gênesis, fala do teu pão. Aleluia. Então veja que o pão nosso, quem dá é Deus. E o teu pão é eu que consigo. O primeiro eu consigo através do suor, trabalhando. E o segundo é através da fé. Aleluia. Então, através da fé, você vai receber o pão cotidiano, que é o pão nosso de cada dia, onde nós devemos orar e pedir a Deus. O versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia. Então nós devemos perdoar as pessoas. Existe uma ligação direta entre o perdão e a saúde da pessoa como um todo. Existem muitas pessoas doentes porque não libera o perdão. E o perdão, na verdade, não justifica a outra pessoa, mas liberta você. Então o perdão é muito importante. Se nós queremos ser perdoados por Deus, porque todos os dias nós pecamos, devemos perdoar também o nosso irmão. Jesus, ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Caim, ele pecou e depois aconteceu tudo aquilo na vida dele. Deus disse assim: Caim, quem te ferir vai ser ferido 7 vezes. Lameque, depois, lá na frente, ele cometeu crimes também, como Caim, e ele disse: se alguém ferir Caim e vai ser castigado 7 vezes, se alguém me ferir, vai ser castigado 70 vezes. Então Jesus tirou essa expressão dessa história. Ele disse que nós devemos perdoar o nosso irmão ou quem nos ofendeu 70 vezes 7. Isso quer dizer o seguinte, que nós devemos perdoar um Lameque por dia.
Aleluia. E não é fácil, porque Lameque matou um homem porque ele pisou. Ele matou um jovem porque ele feriu. E mesmo assim, nós devemos perdoar. Amém? O versículo de número 13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem assim: Senhor, livra-nos de cairmos em tentação. Então, a oração ela é muito importante na vida do cristão. Lá no Getsêmani, Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso quer dizer o seguinte, que a única forma de nos livrar, de nos cairmos em tentação, é através da oração. Você pode orar muito, isso não vai te livrar de ser tentado, mas vai te livrar de cair na tentação. Aleluia! Então nós devemos orar para que nós não venhamos cair em tentação. A tentação humana, que é uma tentação interior, entre a carne e o espírito, e a tentação diabólica, que é uma tentação exterior, quando o diabo vem nos tentar. Nós só vamos vencer a batalha interna e a batalha externa através da oração. O versículo de número 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós queremos ser perdoados por Deus, também devemos perdoar o nosso irmão. Que Deus possa lhe abençoar nesta hora de forma poderosa. Amém?